Opa, boa madrugada. Bom, eu quero fazer esse vídeo um pouco mais explicativo sobre os assistants para que pelo menos entenda o potencial disso, a importância de você saber usar um assistant e saber fazer a criação de um. Bom, o assistant ele tem a mesma capacidade que a LLM completa. A LLM ela é generalista e consegue responder qualquer coisa. O assistant é onde eu crio uma identidade para minha LLM. Eu crio um perfil para ela e a partir do prompt que eu definir, ela vai seguir exatamente aquilo que eu necessito, aquilo que eu quero. O Assistant, ele funciona da seguinte forma. Ele tem as threads, messages e as runs. A run step agora não é tão importante. Mas principalmente a thread, ela é o início de uma conversa. Toda vez que eu tenho uma interação, eu gero uma thread e essa thread ela é única para essa interação que eu fizer. Então, vamos supor que eu estou tendo uma conversa com o meu assistant. A gente pode parar e voltar horas depois, que vai ser, sem mudar a minha thread, eu consigo manter aquela mesma linha de raciocínio. Eu consigo ter o histórico ali da minha conversa para saber, então às 14 horas a gente conversou sobre isso, às 17 eu continuo tendo o histórico da minha conversa das 14 horas. Isso ajuda a ter uma organização também da conversa para ele saber, no mínimo, o contexto daquilo. Então eu consigo salvar a minha interação com o meu assistant baseado na minha thread. Depois eu tenho as minhas messages. As messages é as coisas que eu envio e recebo do meu assistant. Então cada texto, cada imagem, cada interação, cada mensagem que eu fizer e receber são isso. E aí tem as runs. As runs é como se eu enviasse uma mensagem, a run solicitava essa mensagem para o assistant e ele me retorna uma mensagem. É mais ou menos isso. O messages e os runs é um pouco parecido, eles têm pouca diferença, mas é importante essa manipulação, principalmente no código, que eu vou explicar depois. E aí eu queria explicar só um pouco agora sobre fine tuning. Deixa eu esqueci de traduzir a página antes, mas eu acho que assim fica melhor, por mais que fique ajuste fino aqui. Mas o fine tuning é como se eu desse aula particular pro meu assistant. Eu acho que essa é um bom exemplo bem didático. Então, vamos supor que eu tenho uma empresa e eu quero que meu assistant aprenda sobre os produtos da minha loja, da minha empresa. Então, eu posso fazer um treinamento com as informações específicas que eu preciso relacionadas à minha loja. E isso é o Fine Tuning, que ele ajuda o assistant a entender e responder melhor as minhas perguntas sobre o meu negócio em si, sem eu ter que passar no prompt. Então, eu quero mostrar uma aplicação. Deixa eu arrastar minha tela para cá. Vamos lá. Aqui é só um readme que eu estava escrevendo, mas inicia mesmo aqui. Beleza. O primeiro de tudo eu tenho que ter uma API da OpenAI. Aqui, meu ponto é, deixa eu colocar aqui. Deixa eu cortar a chave na metade só para mostrar um exemplo de como que ela fica. Enfim, vai ser algo semelhante a isso, tendo mais algumas coisas criptografadas. Beleza. O que é importante aqui? Essa aplicação ele faz a criação de um assistant ou eu adicionei uma nova função dele usar um ID de um assistant já criado, mas isso eu deixo para depois. Ele é um servidor Flask que ele vai fazer a criação de um assistant e aí a partir do momento que eu tenho esse assistant criado eu posso ter interação com ele. Então eu fiz uma página web básica aqui só para testar as interações de envio de requisição para OpenAI
e recebimento dessa informação. Aqui, deixa eu pular essa parte por enquanto, depois eu explico ela. Vou focar na parte da criação do Assistant. Como que ele funciona? Eu faço a conexão aqui com a parte de Assistants dentro da OpenAI. Eu escolho o modelo que eu quero usar, eu dou um nome para isso, eu defino um prompt nessa área de instructions, e aqui eu posso mexer na temperatura, e aqui eu tenho várias outras coisas que eu posso definir para a criação do meu Assistant. Aqui a parte do prompt é uma das mais importantes, se não for a mais importante. Por quê? Porque o prompt é onde eu defino a minha identidade do meu Assistant. É aqui onde eu vou definir exatamente o que eu quero que que ele faça, o jeito que eu quero que ele responda, enfim. Aí já são técnicas de gerente prompt. Aqui, por exemplo, eu estou usando uma para ele responder apenas coisas relacionadas ao contexto de ordem to cache, de processo O2C. E aqui eu usei uma técnica de engenharia de prompt que é baseada em exemplo. Então, eu passo um exemplo de pergunta e eu escrevo um exemplo de resposta esperada por ela. E assim eu dei vários exemplos de resposta e vários exemplos de pergunta. Aqui é interessante que para ajudar a ela não alucinar, tem essa parte aqui que é bem importante. Se você não souber, responda com não sei. Por que isso é importante? É importante eu definir uma saída para minha LLM, para ele não forçar uma resposta que não é verdadeira ou que foge do escopo dela, beleza? Então, como que eu defini para ela responder apenas coisas relacionadas à ordem to cache, então sempre quando alguma pergunta for fora desse contexto dela, ele vai responder não sei. E isso é uma rota de fuga. Beleza. Aqui eu tenho os requirements, mas agora eu não vou precisar. Aqui a parte do Assistant ID é se eu quiser reaproveitar um Assistant que eu já criei. Então vamos supor que eu já executei o meu servidor, ele já criou um Assistant. Mas aí eu desliguei ele por qualquer motivo. Agora eu quero ligar ele de novo. Em vez de eu criar um novo Assistant, eu posso ir lá no Playground da OpenAI. Deixa eu abrir aqui. Eu posso vir aqui no Playground da OpenAI e eu posso pegar aqui o ID do meu Assistant, que eu criei anteriormente. Se eu não fizer nenhuma alteração no prompt ou nenhuma alteração no processo de criação, ele vai criar assistants iguais. Então, para evitar de ficar criando assistants iguais, eu fiz essa funçãozinha aqui dele poder reaproveitar um assistant já existente. Beleza? Então, a única coisa que eu tenho que fazer é vir aqui no meu Assistant ID e colocar o ID do meu assistant que eu já criei. Se eu for mudar em alguma coisa no prompt, aí sim eu crio um novo assistant. Ou quiser testar, por exemplo, aqui a questão de temperatura, alguma coisa que eu não necessite criar o meu assistant do zero. Beleza? Aqui a parte de tools é se eu quiser upar algum arquivo no meu assistant para ele poder fazer buscas dentro desse arquivo, como se fosse um fine tuning. Eu dou um contexto a mais para o meu assistant, além do prompt. Beleza. Aqui os requirements. O readme que ele tá bem explicadinho. Depois eu vou mostrar também o processo de fazer o git clone no repositório. Beleza. Aqui no código é a parte da criação das threads, a criação da, de adicionar uma mensagem na thread. Por isso que eu quis dar aquele contexto primeiro, depois explicando essas partes. A parte do run dentro da minha thread. Enfim, eu acredito que fica mais fácil se eu explicar na prática. Beleza, o meu servidorzinho Flask ele já foi criado. Aqui ele está usando um Assistant já criado anteriormente. Por quê? Porque eu não mexi em nada no prompt. Eu não estou fazendo nenhum teste de criação de novo Assistant. Eu só estou executando meu servidor.
Então, para evitar que eu crie um novo assistant, eu reaproveito um que já existe. Então, vindo aqui, deixa eu tentar fazer de uma forma que dê para explicar aqui. Beleza. Aqui, esse chat visual aqui, ele é só um campo de teste. Então, ele é feito em HTML, JavaScript, beleza. Aqui, quando eu entro no meu endpoint de criar minha thread, você percebe que ele ainda não criou minha thread. Por que que ele não criou? Porque eu ainda não fiz uma interação. Ou melhor, ele já criou uma thread, só que ele ainda não salvou ela. Então eu venho aqui e pergunto. Aqui no caso é para pegar o contexto de ordem to cache. Então qual o faturamento de janeiro de 2024? Aqui ele só vai extrair o contexto dessa frase. Mas por que é interessante isso? Porque aqui eu consigo fazer a manipulação de tudo. Então aqui, ó, eu criei minha thread, essa aqui é a minha thread criada, e eu adicionei uma mensagem nela. Beleza? A partir disso, todas as mensagens que eu fizer com esse assistant, ele vai usar essa thread aqui. Ou seja, se eu vir aqui responder qualquer coisa, vai ser adicionada na mesma thread de antes. Percebe que é a mesma. Ah, mas e se for um usuário diferente? Uma nova interação? Lembra que a thread é uma interação única com o chat? Se eu vir aqui atualizar a página, por exemplo, ele volta lá no meu endpoint para a criação da minha thread. E aí se eu venho aqui e faço uma nova interação, pode até ser a mesma pergunta. Qual o faturamento de janeiro de 2024? Ele vai criar uma nova thread. Por quê? Porque é uma conversa diferente. Percebe que é uma thread diferente da anterior. Beleza? Essa thread aqui, ela tá salva com as minhas conversas da minha interação passada. Essa thread aqui, ela vai salvar as interações que eu fizer a partir de agora. Certo? Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. Enfim, eu expliquei sobre o ID do Assistant, que é a parte da criação dele. Ah, aqui é fácil mexer aqui no seguinte. Na minha criação aqui eu posso escolher o modelo que eu quero criar. Então vamos supor que eu quero usar o modelo do GPT-4. Eu venho aqui e só escolho GPT-4. Se eu quiser usar uma temperatura diferente, vem aqui e muda a temperatura. Isso daqui é o mesmo processo de eu vir aqui, ó, e criar um assistant manualmente. Aqui, criação. Escolher o nome, o prompt, o modelo, a parte aqui de tools, se eu quiser upar algum arquivo para ele ter mais contexto, mexer na temperatura, enfim. Isso daqui substitui isso. A questão é que aqui, se eu coloco isso via código, isso é escalável. Eu posso fazer várias criações de assistant ao mesmo tempo sem ter a necessidade de eu entrar no playground da OpenAI para fazer isso. Certo? Então, eu acho que foi isso. Aqui tem um Docker que eu posso buildar tudo isso daqui dentro de um Docker e subir na AWS, por exemplo. E tudo isso daqui funcionar na minha aplicação. Certo? Então, eu acredito que é só isso. Muito obrigado a quem assistiu até agora. E eu espero que tenha sido claro na demonstração das vantagens de usar um Assistant em uma aplicação. Certo? Um abraço.